Olá! O brasileiro lê bastante, a média por pessoa é de 4 livros por ano. No cenário nacional, 52%, pouco mais da metade dos brasileiros tem o hábito da leitura. Os dados são de uma pesquisa do Instituto ProLivro realizada entre 2019 e 2020. Por outro lado, o país perdeu mais de 4 milhões de leitores entre 2015 e 2019. Segundo a pesquisa, mulheres leem mais do que homens. A Bíblia foi o livro mais citado pelos leitores. Machado de Assis, Monteiro Lobato e Augusto Cury estão entre os autores prediletos do público. E a escola ajuda. Metade dos leitores diz que lê por indicação de professores. A Política Nacional de Leitura e Escrita, criada há pouco tempo, veio para dar maior acesso ao mundo literário, à escrita e às bibliotecas. Vamos saber mais sobre esse assunto no Preservar a Lei, que começa agora. A leitura e a escrita são habilidades imprescindíveis para a formação de cidadãos mais críticos, autônomos, mais bem qualificados. São construídas organizações e instituições mais eficientes e inovadoras. Com o objetivo de contribuir para a universalização do direito ao acesso ao livro, à leitura, à escrita, à literatura e às bibliotecas, em 2018 foi sancionada a lei que instituiu a Política Nacional de Leitura e Escrita. A lei estabelece o reconhecimento da leitura e da escrita como um direito, a fim de possibilitar a todos, inclusive por meio de políticas de estímulo à leitura, as condições para exercer plenamente a cidadania. Dentre as medidas, a norma ainda traz mecanismos para fortalecer institucionalmente as bibliotecas de acesso público, com qualificação de espaços, acervos, mobiliários, equipamentos, programação cultural, e prevê a criação de campanhas para o incentivo à leitura. As medidas devem ser implementadas pela União em cooperação com os estados, o Distrito Federal e os municípios, e com a participação da sociedade civil e de instituições privadas. Para falar sobre esse assunto, eu converso agora com Bernardo Gurbanov, presidente da Associação Nacional de Livrarias, e com o advogado Marcos Santiago. Sejam muito bem-vindos ao Preservar a Lei. Eu começo com o doutor Marcos, perguntando quais os benefícios da legislação para incentivar a leitura e o acesso aos livros. Andréia, primeiramente gostaria de cumprimentar aqui o professor Bernardo, um prazer dividir a tela com ele. Obrigado pelo convite para participar do programa também. A questão da existência de uma legislação estabelecendo uma política nacional de leitura e escrita, ela tem um papel muito mais instrumental, porque no momento que a gente tem a formação da lei, né, isso dá uma estabilidade e uma certa previsibilidade com relação à existência de aquela política pública. Porque a partir do momento que existe a positivação, ou seja, a inscrição de um direito dentro de uma norma jurídica, na forma que no caso de lei, isso cria uma exigibilidade. Portanto, a partir do momento que nasce a lei, nasce também o direito, no plano jurídico, e o dever de agir por parte dos destinatários da lei. No caso, o Estado, em sentido amplo, né, abrangendo a União, Estados, municípios, Distrito Federal, também a sociedade civil, que é parceira nesse projeto da existência de uma política nacional de leitura e escrita. Então, a grande vantagem da existência de uma legislação tratando do assunto é exatamente a possibilidade da gente ter, de um lado, uma estabilidade com relação à exigibilidade desse tipo de política pública, tá? Deixa de ser uma faculdade dos governos e passa a ser um dever. E aí vem a segunda grande vantagem, que é essa exigibilidade. No momento em que, porventura, se verifique que não há uma ação concreta ou não na amplitude necessária para, de fato, difundir o acesso ao livro e à leitura, nós temos instrumentos de cobrança para serem exercitados perante aqueles que são os destinatários principais da norma, né, o poder público em suas várias instâncias, e cobrar algum tipo de ação concreta. Bernardo, como é que você vê aí essa média de leitores do Brasil? 4 livros por ano, está de bom tamanho?
Bem, agradeço em primeiro lugar, o convite, cumprimento aqui o Dr. Marcos e a nossa audiência, e eu queria dizer que é curiosa a situação do Brasil, porque o Brasil tem um arcabouço legal muito bem constituído e já faz algum tempo, desde 2018, a partir da instalação da Política Nacional de Livre Leitura, ou de Leitura e Escrita, perdão, mas o que nós verificamos é que os números alcançados ainda são insuficientes para mudar o quadro geral do nível de leitura no país. Os números frios podem ser até interessantes, 4 livros por habitante por ano, mas a pesquisa também diz que considera leitor aquele que leu um livro inteiro ou parte dele nos últimos 3 meses. Portanto, há um recorte aqui que precisa ser feito nessa análise para termos uma correta dimensão do que esses números significam. E quando falo em quadro geral da situação, eu me remito a um número do INAF, do Índice Nacional do Analfabetismo Funcional, que demonstra, isso é uma parceria com o Instituto Montenegro, demonstra que temos no país leitores plenos apenas 19% da população. Bom, e a pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, do Instituto ProLivro, indica que 60% das escolas brasileiras não contam com bibliotecas. Para isso, foi lançado em 2020 um projeto de incentivo ao livro e à leitura, Territórios da Leitura. A realização é da Invento Produções Culturais, com a Secretaria Especial de Cultura e o Ministério do Turismo. Vamos saber mais. É inquestionável o poder da leitura. Ela nos faz rir e pensar, nos coloca no lugar do outro, nos transporta para outros tempos e espaços. Com ela, percebemos as coisas de um outro ponto de vista e desbravamos inúmeras possibilidades de ver, viver e habitar o mundo. A leitura nos torna mais humanos. Porém, ler ainda é uma realidade para poucos. No Brasil, 48% da população não tem o hábito de ler e mais de 70% da população não frequenta bibliotecas. Se queremos um mundo mais justo e humano, precisamos mudar esses dados, democratizando o acesso ao livro e à leitura. Assim, surge o Territórios da Leitura, que visa cultivar leitores em escolas públicas por meio de bibliotecas, consideradas a principal porta de entrada da criança e do jovem na leitura. Primeiramente, o projeto prepara o terreno. A biblioteca da escola ganha novas cores, mobiliários, equipamentos eletrônicos, jogos e novos livros. Após isso, são ofertadas formações para educadores, contações de histórias e vivências literárias para alunos, a fim de melhorar e estimular a leitura na escola. Aqui, vamos plantar as nossas sementes. A ideia é oferecer uma biblioteca escolar confortável, bonita e interessante. Um ponto de encontro, afetos e conhecimento. Com isso, teremos um território fértil para cultivar leitores capazes de fazer leituras sábias do mundo e transformar realidades. Doutor Marcos, esse tipo de projeto está previsto na Política Nacional de Leitura? Sim, inclusive o modelo desse projeto, né, que é uma parceria entre poder público e iniciativa privada, é uma das estratégias adotadas na legislação para fomentar o acesso ao livro, a construção e a disseminação de redes de bibliotecas, enfim, toda essa política de facilitação e estímulo à leitura. E é importante a gente lembrar, né, que o acesso ao livro, o acesso à leitura, eles são componentes básicos do acesso à educação como um todo. Então, quando nós pensamos em políticas de estímulo à leitura, de facilitação do acesso ao livro, nós estamos pensando que isso são mecanismos absolutamente imprescindíveis para assegurar uma educação efetiva. Bernardo, ter mais bibliotecas disponíveis atrai o leitor, mas é preciso estimular ainda outras iniciativas? Bem, sem dúvida que a biblioteca atrai leitores,
Mas, e quanto mais bibliotecas, melhor. Nós estamos também com um déficit de bibliotecas e temos apenas aproximadamente 7.000 bibliotecas no país, o que dá algo em torno de uma biblioteca a cada 30.000 habitantes. Esse número também é insuficiente, nem todos os municípios brasileiros têm bibliotecas. A biblioteca é um polo cultural, a biblioteca, através dos bibliotecários, dos mediadores de leitura, organiza atividades que incentivam a leitura, que fazem com que tanto crianças como adultos se aproximem do livro, se aproximem desta descoberta do conhecimento, do estímulo à imaginação e uma série de benefícios que a leitura traz e que precisam de treino. E temos também ações em outros âmbitos, como, por exemplo, no âmbito das livrarias, que também são verdadeiros polos culturais, promotores de ações que estimulam, que interferem positivamente no seu entorno, que aproximam as pessoas, não só dos livros, sino também dos autores. Hoje temos, claro que com a pandemia isso está limitado, mas paulatinamente está sendo retomadas as atividades presenciais, e esse contato direto com o autor de um livro, por exemplo, pode até mudar a vida de uma pessoa. Eu falo por experiência própria, tive várias situações na minha vida que influenciaram positivamente e conseguiram que eu me tornasse um leitor e eu pudesse transmitir isso também para os meus filhos. Bom, você falou aí das livrarias, né? Você representa as livrarias, o mercado de livros. Hoje é acessível comprar um livro? Como é que está a venda de livros? Você disse aí que vocês estão retomando, mas como está no momento esse acesso, essas vendas de livros com a pandemia? Aos poucos, o mercado foi encontrando caminhos de comunicação com o leitor e também o leitor começou a encontrar seus caminhos para poder ler mais, porque começou a administrar o tempo que sobrava inicialmente, começou a ser melhor administrado. Claro, o mercado sentiu, né? Mas já neste segundo ano de pandemia, as coisas estão começando a entrar nos eixos, as livrarias já estão abertas, já estão recebendo pessoas com os cuidados e os protocolos sanitários que correspondem, e até já estão sendo anunciadas feiras de livros presenciais que trazem uma contribuição muito importante, porque as feiras de livros, salvo a Bienal de São Paulo e Rio de Janeiro, todas as outras feiras são de acesso grátis. O livro, claro, tem livros caros, depende da tiragem, depende de uma série de fatores do processo de produção do livro. Mas também tem livros nas feiras de livros que se encontram por R$2, R$3, R$5. Então, além do mais, se gerou um mercado adicional, que é o mercado do livro usado, que circula na internet e circula intensamente. O livro passou a ter um valor de revenda, não é mais algo que compramos e vai ficar eternamente numa estante. Então, há muitos caminhos de acesso ao livro e caminhos possíveis ao alcance do poder aquisitivo das pessoas. A gente vai falar mais sobre esse assunto delicioso que é a leitura. O Preservar a Lei faz agora uma pequena pausa, a gente volta já. Preservar a Lei está de volta e a gente está falando sobre leitura e escrita. Utilizar os livros como ferramenta de incentivo para que crianças entre 6 e 12 anos interajam com os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável por meio de uma lista de livros de diversas partes do mundo. Para o nosso país, foram selecionadas 175 obras brasileiras que fazem parte do Clube de Leitura dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas. Com isso, a ONU espera transformar o mundo para melhor até 2030. O movimento foi lançado na Feira do Livro Infantil e Juvenil de Bolonha, na Itália, em 2019.
Vamos ver como funciona na prática? O vídeo é da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil, em parceria com a Câmara Brasileira do Livro e Federação Brasileira de Bibliotecários. Vamos ver. Vamos começar, gente? Dá uma aquecida, assim, ó. Faz assim com as mãos, porque ler é uma coisa que sempre me deixou nervosa na escola. Olá, meu nome é Ana Maria Machado e, em apoio aos 17 Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, eu estou agora lendo aqui o meu livro mais recente, que se chama Igualzinho a Mim. Eu vou dedicar para todas as crianças do mundo. A todo mundo. E, se possível, para os 7 planetas. Uau, que dedicatória grande! Tantas pessoas no mundo, cada qual mais diferente. Mas acho que sempre sou muito igual a toda a gente. Tem gente branca, tem preta, tem gente que é amarela. Tem grandalhão e baixinho. Tem chonchudo e magricela. Cabeleira cacheada ou cabeça bem raspada. Mas acho que a maioria, na tristeza e na alegria, é gente bem misturada. E, acima de tudo, eu gostaria que todo mundo tivesse escolha de amor. Ah, eu também queria muito, Johan, isso. Eu também, Sofia, Amelie, Vitor, vamos fazer todo mundo. Eu também queria essa escolha mais importante de todas. Muitos beijos para vocês, se cuidem, fiquem em casa, tá bom? Amo! Tchau! Eu também, Johan! Doutor Marcos, que criança maravilhosa vai ser essa, hein? Lá no futuro. E qual a importância, então, desse clube de leitura criado pela ONU? A gente atinge a meta? O Brasil consegue? Vamos torcer, né? Vamos torcer, inclusive, para que esse sonho, esse encantamento que a gente vê nessa criança também não se percam, né? A iniciativa da ONU é muito bacana, muito interessante, pela abrangência, pela dimensão que ela tem, e pela visibilidade que ela confere, não só ao debate sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, levando essa discussão para uma faixa etária bem baixa, né? O público-alvo do clube são de 6 a 12 anos, mas também pela ajuda, pelo estímulo que se dá à difusão da leitura. Eu estava vendo, foi uma grande seleção que foi feita, em torno de mais de 1.000 obras submetidas para chegar nesses 175 títulos. Agora, é fundamental que, de fato, não seja só uma forma de divulgação, mas que, efetivamente, esses livros consigam chegar aos seus destinatários, né? A gente tem que lembrar que existem barreiras principalmente sociais e econômicas, que dificultam o acesso à leitura e que precisam ser rompidas, e precisam ser rompidas com urgência, para a gente começar a quebrar essa dificuldade que nós temos em evoluir em termos educacionais no nosso país. Bernardo, como é que é essa seleção de obras literárias numa livraria ou, enfim, todo o mercado literário tem títulos suficientes, alinhados aí aos objetivos do milênio? E, mais uma pergunta, qual o impacto que vai ter esse futuro adulto, né? Uma criança incentivada e inspirada com os objetivos do milênio. Um dos objetivos do milênio é a educação de qualidade. E a educação de qualidade não se alcança sem um índice de leitura e de compreensão da leitura razoável, minimamente razoável. Então, ainda tem um trabalho muito árduo nesse sentido para que o poder público, em geral, seja federal, municipal, estadual, possa levar adiante e mudar essa realidade tão deficitária. As livrarias, principalmente, digamos, tem surgido uma conscientização importante nesse sentido, estão
com o material adequado, as editoras estão produzindo livros alinhados com esses objetivos, e através desse contato da criança com o livro e com esses espaços de promoção da leitura, sem dúvida que vai paulatinamente se abrindo caminho para termos no futuro adultos mais conscientes, mais críticos e mais cidadãos, digamos assim. Isto faz parte de um caminho de construção de cidadania, de democratização do acesso à leitura, de fomento da leitura e do trabalho da mediação, enfim, dos eixos que esta política nacional de leitura e escrita já tem na sua redação. O que é preciso fazer para incentivar o hábito da leitura e também uma indicação de livro, um livro de cabeceira, claro, porque a gente está falando de leitura, e a mesma pergunta eu vou fazer para o Bernardo. Vamos lá, Marcos? Vou começar pela indicação de leitura que eu tinha escolhido para falar aqui para vocês e que acabou casando como uma luva nos temas que surgiram aqui ao longo dessa conversa. É um livro da Lilia Moritz Schwartz chamado Sobre o Autoritarismo Brasileiro, uma obra relativamente recente, se não me falha a memória, de 2019, onde ela aborda de uma maneira muito clara, muito fluida e muito incisiva o legado de autoritarismo e de segregação e de apartação que existe na nossa sociedade e que faz com que tantos e tantos sejam excluídos. E é justamente um olhar para esses segmentos excluídos historicamente que precisa ser desenvolvido de uma maneira muito cuidadosa para que a Política Nacional da Leitura e da Escrita, para que o Plano Nacional do Livro e da Leitura não sejam apenas projetos, mas sim ações concretas que, de fato, transformem a vida das pessoas. Pela leitura, pelo acesso à educação, pelo acesso à cultura e, acima de tudo, pelo acesso ao livro, é possível transformar a vida das pessoas. E essa transformação precisa acontecer e precisa começar imediatamente. Bernardo, o que a gente precisa fazer para que as pessoas leiam? E, é claro, aí a sua preciosa indicação de livro. Bem, eu não tenho a fórmula, obviamente, mas eu só posso pensar que a aproximação à leitura, ela se dá desde o núcleo familiar, desde o núcleo primário, onde o homem se socializa, onde o homem entra em contato com os outros. E esse contato, ele também tem que ser um contato afetivo. Os pais podem ler, e aquele pai que não sabe ler pode ver junto com seus filhos livros que não tenham texto ou tenham pouquíssimo texto, e às vezes as crianças até ensinam os pais a ler também, ou incentivam os pais a ler. Então, este é um processo de interação, é um processo dinâmico, e aonde entra o poder público? O poder público, insisto, no Brasil nós temos uma situação de certo privilégio, no sentido de que o arcabouço legal está constituído, está implementado, não, está, digamos, formalizado através das leis. Em relação a leituras recomendadas, é inevitável pensar, quando pensamos em políticas públicas e leitura, é inevitável pensar em política propriamente dita. E nesses momentos tão conturbados, tão exacerbados que estamos vivendo na política do país e no mundo em geral, eu me remito a um clássico da literatura política, que é o livro de Maquiavel, O Príncipe, escrito em 1500, ou melhor dizendo, publicado em 1532. Vejam só, e até hoje é necessária, estritamente necessária, a sua leitura, para aqueles que queiram entender como funciona a administração da coisa pública, como devem ser conduzidos os negócios públicos e como se exercita o poder e como se conquista e como se mantém o poder, né? A política não é para amadores, né? Temos que ir às fontes, temos que ler, reler. Eu não sei quantas vezes já li esse livro, como alguns outros
seguramente mais de 10 vezes, e cada vez que eu leio tenho uma percepção mais aprofundada. Então fica aqui a minha recomendação como livreiro, docente, que tenho o orgulho de ser há muitos anos, toda uma vida dedicada ao mundo do livro e em contato com o público. Então recomendo fortemente, enfaticamente, a leitura de O Príncipe de Nicolas Maquiavelo. Bom, e é assim que a gente encerra aqui o programa, agradecendo a participação de vocês, porque é isso, ler, pensar e transformar. O Preservar a Lei fica por aqui. Acompanhe nossa programação no site da TV Justiça e também no nosso canal no YouTube. Até a próxima!